Yes, estamos ao vivo para mais uma live de 2021 e o assunto da live hoje foi escolhido pela Kátia, minha irmã, e eu tô botando agora todo dia, eu quero botar todo dia e já tenho um assunto que vai ser amor ao próximo, que foi um outro assunto pedido que já será na próxima live. Eu não sei se é amanhã, porque a gente que amanhã acho que vai ter convidados. Ai, que legal! Então, hoje o assunto é multipotencialidade. Aí você pode colocar aqui embaixo para mim. Você já ouviu falar sobre multipotencialidade? Eu, Marcelo. Então, assim, a multipotencialidade eu descobri faz, sei lá, acho que uns 2 anos só, faz muito pouquinho tempo. Multipotencialidade é quando uma pessoa tem multipotenciais. E o que é ter multipotenciais? É ter mais de um potencial, né? O próprio nome já diz. Tá, mas se a gente for parar para pensar, todos nós já temos vários multipotenciais. Todos nós sabemos fazer várias coisas, né? A gente não sabe fazer uma única coisa. Já começa porque a gente sabe andar, se vestir, né? A gente sabe se relacionar, a gente sabe se comunicar, a gente, né, tem pessoas que tocam instrumento. Então, assim, oi, Jean. Oi, quem que é da escola Canva? Adorei. Ai, Canva, adoro. Amo Canva. E aí, então, a gente está falando aqui sobre multipotencialidade. O que é essa multipotencialidade? Então, claro que todos nós temos multipotenciais. Só que quando a pessoa é multipotencial, significa que ela não consegue ter só um único foco. Sabe quando assim, aí quem aqui aconteceu isso pode me dizer. Sabe quando na infância começam a perguntar, e aí, o que você quer ser quando crescer e tal? Daí, claro, as primeiras coisas é, sei lá, bailarina, jogador de futebol, bombeiro, tem umas coisas assim logo no início. Mas depois a gente vai começando a pensar o que eu gostaria de ser. E tem pessoas maravilhosas que dizem: nossa, eu gostaria de ser isso, eu gostaria de ser médico, eu gostaria de ser advogado, eu gostaria de ser pintor, eu gostaria de ser artista, eu gostaria de ser músico. Então, assim, a gente já tem, né, aquilo que a gente, nossa, eu gostaria de ser isso. E vem na cabeça, assim, né? E aí, ou às vezes pode não vir na cabeça, mas a pessoa estuda um pouco, observa e tal, e ela consegue definir o que ela gosta. Já pessoas que são multipotenciais são tipo eu. Quando eu fui escolher a faculdade, eu primeiro, então, se eu tava com um olhar positivo, eu olhava todas as listas lá, né, daquele guia do estudante que tinha na época. Ah, e hoje o Marcelo tá participando de uma reunião. Ah, então depois assiste a gravação, né? Obrigada, Marcelo, por estar aqui. E então assim, daí eu olhava assim aquele guia do estudante e dizia e tinha assim, é, todas as profissões. Aí todas eu olhava, se eu tava com um olhar positivo, eu já achava que eu poderia fazer todas. Agora, quase todas. Mas se eu tava com um olhar negativo, daí eu já achava que eu não servia pra nada, né? Então, oi, mana. Ó, minha mana que escolheu. Oi, Lu, que bom, eu tinha ligado pra vocês ali. E então quando a gente fala de multipotencialidade, normalmente, né, uma pessoa que é multipotencial, ela tem essa dificuldade de decidir uma carreira, por exemplo, porque ela gosta de muitas coisas. Ou ela tem vontade de se aprofundar em determinados assuntos de uma forma mais intensa, né? Só que é mais de um. E às vezes essa multipotencialidade, ela tanto pode aparecer ao longo dos anos, como ao mesmo tempo. Eu explico um pouquinho. Por exemplo, de repente a pessoa está super envolvida, super querendo um assunto e aquele assunto é que ela gostaria de estudar e tal, só que de repente, puf, a vontade de estudar aquele assunto passa e já vem a vontade de estudar um outro assunto. E aí, o que eu faço agora? Né? Então também tem isso que acontece com quem é multipotencial, né? Né, ao longo do tempo. Mas também pode ser que no seu dia a dia você tenha vontade de estudar e se aprofundar em diversos assuntos, né? E aí, então, assim, o que acontece quando a gente não... Eu, por exemplo, né, levei muitos anos para saber que eu era multipotencial, eu me considerava uma pessoa errada, porque eu não era especialista em nada, que eu não conseguia ter foco em nada, então eu ficava, eu sou a pior pessoa do mundo, né? Então é bacana a gente saber que existe isso, que existem pessoas que sim, né? Então daí também não quer dizer que aquela pessoa que é especialista, ela é menos do que eu, né? Porque de repente eu gosto de vários assuntos. Não, cada um tem um estilo, cada um tem um gosto e daí tem essas percepções assim, né? E gostos mesmo. Então, ok, fica bem com isso, né?
Então, primeiro nesse ponto, assim, né? De saber que então a multipotencialidade é isso. E aí, assim como tudo que eu vivo falando aqui, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. E tudo, né, no fundo, tudo é neutro e tudo depende de como a gente vai usar. Então, quais são as vantagens de ser multipotencial? As vantagens são que a gente conhece muitos assuntos, a gente consegue dialogar sobre vários assuntos, a gente consegue ter criatividade, porque como a gente estuda várias coisas e vê várias coisas, a gente consegue fazer analogias, fazer relações, né? Então a gente tem muitas vezes a pessoa que é multipotencial, ela também consegue ter um olhar mais sistêmico, um olhar mais o todo, assim, né? Não que seja uma regra, assim, né? Mas também pode ter isso, né? E claro, as desvantagens a dificuldade de tomar decisão, a dificuldade de ter foco, né? E também, principalmente, essa questão de se sentir errado, né? Oi, Wellerson, Vanessa, que bom ver vocês aqui. A gente está falando sobre multipotencialidade. Agora já falamos o que é a multipotencialidade e as vantagens e as desvantagens de ser multipotencial, né? Então agora, né, falando disso, daí a gente começa a pensar também, mas afinal de contas, o que eu faço com isso? Então, porque você pode ser multipotencial, você pode ter um amigo, uma amiga, um parente, um filho seu pode ser multipotencial, e assim, daí o que eu faço com isso, né? Com essa multipotencialidade. Então, o primeiro ponto é a gente aceitar que a gente tem essa característica, né? Não que a gente tenha que ficar com essa característica pro resto da vida, porque eu acredito muito, muito em transformações, né? Então, só um parênteses. Mas assim, a gente tem essa propensão, vamos dizer assim, né? De ser multipotencial. Então, primeiro de tudo, a Vanessa disse que é também, aceitar essa multipotencialidade. Coloca aqui pra mim, desde quando que você descobriu que era multipotencial e como é que você tá fazendo hoje para lidar com a tua multipotencialidade que pode agregar aqui com a gente, né? Então, a gente vê que então, o primeiro ponto é aceitar. Por quê? Porque se a gente não se aceita, a gente fica, mas eu gostava mais de ser que nem o fulano, que ele é super especialista, ou que ele é super focado, e daí então a gente fica. Então, se a gente aceita, ok, eu sou assim, então o que eu. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, assim, daí o que fazer? Primeiro, com as coisas boas, né? Lembra que a gente falou que tem vantagens e desvantagens? O que a gente faz com as vantagens? A gente exacerba, amplifica, aprimora, né? Então, assim, se a gente gosta de múltiplas coisas, que a gente realmente se aprofunde nessas coisas que a gente gosta, que a gente tenha mais autoconhecimento ainda de si, e aí de curtir mesmo as várias coisas. Uma coisa que vale muito a pena para quem é multipotencial é cada vez, porque assim, o que acontece? Não sei se aconteceu contigo, por exemplo, Vanessa, ou com algumas pessoas que estão aqui. Às vezes a gente é multipotencial e em vez de explorar essa multipotencialidade, a gente fica querendo ser diferente. E então a gente fica, como é que eu faço para ser isso? Como é que eu faço para fazer aquilo, né? E aí atrapalha. Então, nesse ponto então tá, o que eu posso fazer para, por exemplo, organizar melhor esses meus múltiplos estudos? Então, acho que eu não tô com meu caderno aqui. Eu tenho um caderno que eu até posso mostrar para vocês. Deixa eu pegar rapidinho aqui. Olha, como tem muitos assuntos, o que eu faço? Aí eu vou falando de um, vou falando do outro, do outro, do outro, do outro. Então, uma das formas que eu fiz para organizar daí eu boto não é post-it que chama isso, eu não sei como é que é o nome disso. E aí, então eu consigo me achar. Então, sabe, de formas, eu tô criando cada vez, né, não faz muito que eu descobri a multipotencialidade, de então criar formas de organização que não vão ser as mesmas formas de organização de uma pessoa que é especialista. Eu fiz vários cursos de administração do tempo e aí eu descobri que várias coisas, por eu ser multipotencial, não funcionava para mim, né? Então, por isso que eu resolvi fazer algumas coisas de forma diferente. Estou em constante estudo, autoconhecimento e vendo, então o que vai funcionar para mim, o que vai funcionar, né, de forma. Então, a gente pode organizar. A segunda coisa que é muito importante que a gente pode estar cada vez abrindo mais os olhos, que ao invés de focar e a gente pensar em relacionar, fazer relações e fazer combinações é a palavra, né? Então assim, tipo, então tá, eu gosto de instrumentos, eu gosto de cozinhar, ou eu também gosto de... Tem o Jean que tava aqui, que eu não sei se ainda tá, por exemplo, eu vejo ele no Insta de vez em quando.
né? Eu sei que ele é coach, ele é treinador, mas ele tá, assim, ó, fazendo coisas de cozinha, né? Agora tá morando no campo. Então, assim, olha que legal que de repente tá podendo juntar tudo isso, né? A Vanessa comentou, né? Descobri quando comecei no marketing digital e conheci pessoas que se sentiam como eu, deve ser um ano. Primeira coisa foi me aceitar. Isso! Ah, olha aqui, a Vanessa trouxe um ponto que eu não tinha falado. E achar top. Sabe? Dizer assim, olha, eu sou multipotencial e isso é muito bom. Claro, porque a gente é super inteligente também, né? Porque a gente mostra, a gente pode falar de vários assuntos, né? Ó, ai, como que é seu nome aqui da escola de Canva? Eu sou, mas só descobri ontem. Nossa! Sempre me achei uma metamorfose porque não conseguia decidir por uma área. Eu queria ser igual a todo mundo. Nossa, esse é o maior problema que a gente tem, né? A gente querer ser igual a todo mundo e aí a gente perde muito, muito tempo em vez de pegar e ficar focando nisso, sabe? Tipo, potencializando. A Kátia botou, né? Sim, eu sempre sofri por não querer ser especialista e sim mais generalista. No geral, acho que sendo multipotencial demoramos mais em algumas tarefas. Então, a Vanessa disse que hoje eu me organizo melhor, uso ferramentas como o Trello. Ah, Cíntia, que bom. E o Drive, então, exatamente, o Trello também tem me ajudado, o Drive também ajuda muito, porque daí, como às vezes a gente tá no computador, a gente tá no celular, a gente tá no tablet, a gente com o Drive a gente pode, e o Trello também, né, a gente pode tá se ajudando. Então, aí, mana, essa questão de demorar mais em algumas tarefas é que a gente tem que parar pra pensar, né? E aí que eu digo que é de se aprimorar, né? Porque pensa assim, se você, quando é especialista, você vai demorar um determinado tempo para fazer uma atividade, você já se organiza. Ah, então tá, eu vou ter esse tempo, daí depois eu vou fazer isso e outro e tal. Então você se organiza com esse tempo. Quando você é múltiplo, e só que daí assim, né? Você tem esse tempo, faz isso e tem esse resultado, porque você é especialista. Quando você é multipotencial, às vezes você vai demorar mais para fazer várias coisas, mas também o seu resultado vai ser maior num longo prazo, num médio prazo. Ou, né, então, aí é que tá. O problema é quando a gente fica comparando o nosso resultado, os nossos tempos, com uma pessoa que é especialista. Porque daí é igual comparar banana com laranja, né? A Renata falou, cara, eu acho que eu sou. Sabe, tem muita gente que tem problema, é diagnosticado com déficit de atenção, porque não consegue focar numa única coisa, que eu desconfio que também é multipotencial, sabe? Ó, a Vanessa agora se sente muito produtiva e traz força. Exatamente, quando a gente se aceita, se a gente, né, nossa, é muito legal. Ó, isso também que a Vanessa falou, ela é muito visual, então ela tem um quadro branco no escritório, escrevo lá o que for o que precisa fazer. Daí, aí, cada um que é multipotencial vai olhar, tá, eu sou mais visual, eu sou mais sinestésica ou sou mais auditiva? Qual é a forma que eu vou organizar as coisas que fica mais gostoso pra mim? E aí a gente achar um jeito super leve e divertido pra fazer, né? A Cíntia falou, eu preciso de rotinas, listas, post-its, não fico doida e não termino nada. Então, aí é legal porque a gente fica descobrindo como organizar as coisas, mas aí, de novo, do nosso jeito, né? E não do jeito... Tem uma pessoa cortando grama aqui, me contem aqui se está fazendo muito barulho para vocês. E uma coisa que também para mim me ajudou muito com relação a essa questão de como a gente tem multi coisas, né? Que eu gosto de fazer a diferença da multitarefa e do multipotencialidade. Porque multitarefa, eu gosto de dar esse exemplo. Faz de conta que você tá ali lendo um livro. E aí você tem outro para ler, né? Tá? Então tem 2 livros para ler. Aí você começa a ler um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Isso é ser multitarefa. É fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Aí é realmente uma coisa muito cansativa, muito difícil e tal. Agora, quando você é multipotencial, mas você muitas vezes não tem saco de ficar lendo um livro até o final, aí você pegar e dizer assim, tá, então eu vou começar a ler esse, aí você põe um marcador de página e diz assim, então tá, agora eu vou ler esse, e aí depois você vai lá e bota o marcador de página. O que é esse marcador de página? É saber onde parou para depois recomeçar. E aí então a gente faz isso com relação aos nossos projetos. Então tá, esse projeto eu quero ir até aqui e aqui eu vou dar um pause e aí depois eu vou num próximo. E às vezes aí que vem o segundo ponto também, né? Que é, lembra que eu falei assim, tipo, a gente tem que ver o que a gente aproveita, o que a gente faz com a nossa multipotencialidade. Então tem a parte das desvantagens, as vantagens e as desvantagens. Então as vantagens a gente aprimora, a gente
supervaloriza, acha tudo um monte de coisa boa, assim, né? E daí tem a parte que às vezes que são desvantagens. Às vezes a gente perde foco, às vezes a gente perde tempo, né? Então tem algumas coisas, a gente às vezes demora muito para decidir. Então o que a gente faz com as partes que são negativas, vamos dizer assim, as desvantagens? A gente já cria um sistema de segurança, acho que podia ser um nome que poderia dizer isso, né? De tipo, de pegar e dizer assim, como é que se diz? É, por exemplo, você já sabe que podem ter assaltantes na cidade. Então, você cria um sistema de segurança. Você tem alarme, de repente tem cachorro, de repente tem paga por um sistema, né, por um plano lá de segurança, para vir alguém ali, alguém para rondar o bairro. Você tranca as portas. Então, você faz algumas coisas porque sabe que de repente pode dar problema. Então, a mesma coisa. Quem lê 2 livros ao mesmo tempo, a Cíntia perguntou aqui, achou a tribo. Sim, nós estamos com um monte de gente aqui, né? A Renata botou, pior que já fiz alguns testes, sou todos. Muito equilibrados os resultados. E dependendo da situação, sobressai o comportamento. Qual teste, Renata, que eu não entendi aqui? Você disse assim que sou todos, mas todos, não sei qual teste que é. Me conta aí. Por exemplo, assim, só falando dos testes, que de repente, tem os testes que dá um é mais focado em processo, outro é mais focado em pessoas, outro é mais focado em resultados. Eu não gosto muito de testes que ficam te estereotipando, né? Então a pessoa é mais analítica, a pessoa é mais... agora nem me lembro de todos os nomes. Oi, Ceci, que bom que você está aqui. Estamos falando sobre multipotencialidade, né? Do sinestésico, auditivo e visual. Ótimo também, né? Porque às vezes a gente se taxa, então eu sou visual. E aí a gente só fica desenvolvendo o visual. E às vezes a gente pode desenvolver os outros também, né? Não que eu gosto de desenvolver aquilo que a gente já tem de bom. Mas eu não gosto daquela limitação de pensar que daí eu não posso ser da outra forma. Esse exemplo que eu dei, que é um teste que eu fiz uma vez, que é justamente quando eu tava querendo trabalhar com pessoas, eu dei o resultado do teste, deu assim, que era foco nos resultados, então eu não tinha tanto foco em pessoas e tinha daí como segundo ponto de ser criativa, de ter muitas ideias. Aí então o terceiro ficava pessoas e o último ficava processos. Eu sempre achei um porre ter processos, ter essa coisa muito, né? Então, o que aconteceu? Como eu queria trabalhar com pessoas, eu me desenvolvi e hoje eu tenho mais foco em pessoas do que nos resultados. Não que eu não tenha ainda foco nos resultados. Por isso que eu acho que é legal quando a gente tem os vários, né? E aí, justamente hoje, nesse ano de 2021, eu quero desenvolver os processos. Porque eu descobri que se a gente cria rotinas, cria uns processos, a gente não precisa pensar. E aí, então quer dizer que eu quero me desenvolver nisso. Mas aí fica por gostar, sabe? E não porque eu deveria fazer isso, né? Então, voltando, estamos aqui falando sobre multipotencialidade, SESC que chegou depois. E aí já falamos o que é, quais são as vantagens e as desvantagens e o que fazer com isso, né? Então, aquilo que a gente já tem de bom, a gente aceita, a gente valoriza, a gente acha top e aprimora e desenvolve. E aquilo que de repente não é... Ops, quase caiu aqui, meu... Aquilo que não é de tão positivo, a gente cria os sistemas de segurança. Então, por exemplo, se eu já sei que eu não vou ter foco, o que eu posso criar no meu ambiente para ter foco? Para não me desviar. Então, por exemplo, uma das coisas que desvia a minha atenção é o... Oi, Sandrinha! É o WhatsApp. Então, se eu desligo o WhatsApp, se eu desligo as notificações, já ajuda, né? Criar aquele negócio do Instagram, quanto tempo vai ficar, né, por dia... se eu tenho dificuldade com a disciplina, daí de criar alguma coisa, mas alguma coisa que seja prazerosa e devagar, sabe? Mini hábitos ajuda muito. Então, assim, eu posso estar criando alguns sistemas, por exemplo, às vezes é alguma pessoa, olha, né, eu faço às vezes isso com meu marido. Se você notar que eu tô muito desfocando, você, volta, né? Me ajuda a voltar, né? A Isa Moreira também, que eu sigo, que ela também é multipotencial, ela dá uma dica que eu acho muito legal, que é da gente pensar, né? Porque às vezes a gente perde o interesse por uma coisa e vai, né? E ela até dá o exemplo de assim, a gente tá lá com o nosso projeto chamado Elefante Amarelo. E a gente tá lá bem feliz, né, com o nosso projeto. Eu não me lembro se é dessa ordem, nem essas cores, mas não importa.
E aí a gente tá lá com o nosso projeto, só que daí de repente a gente vê uma borboleta rosa voando assim, e a gente, borboleta rosa, eu quero borboleta rosa. E aí quando vê a gente tá afim da borboleta rosa e o nosso elefante amarelo ficou pra trás. O que que a gente faz? A gente cria esse sistema de segurança. Olha, nesse projeto, né, o projeto Elefante Amarelo, eu tenho que me dedicar a ele, eu vou nele até tal data ou até tal resultado. Aí a gente pode dizer assim, eu criei sabe, eu chamei de lista de ver mais adiante. E aí então eu boto, por exemplo, então, né, olha, ideia da borboleta rosa, então eu boto essa ideia, né, da borboleta rosa ali. E até é legal, porque daí a gente dá tempo de pensar, ver se realmente a borboleta rosa é bem legal mesmo, porque às vezes a gente pode ser impulsiva, né, de decidir ir atrás e tal, né. Então, algumas coisas assim. Digam pra mim, né? Eu nem sei, ó, já até passou do nosso tempo hoje que eu gosto de fazer lives curtas pra gente energizar a nossa tarde, né? Mas como vocês estão interagindo, tá tão gostoso aqui que eu acabei me passando. Então, a última coisa que eu gostaria de dizer é principalmente assim, se alguém ficar dizendo que você não deve ser do jeito que você é, porque essa tal de multipotencialidade nada a ver, ou que você realmente tem que se convencer de que você tem que ter foco, você tem que ser especialista, você tem que isso e aquilo, você diz assim, muito obrigada por compartilhar, gosto de saber sua opinião, mas deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Né? Vê se, né, tem opiniões que não vale a pena nem absorver nada mesmo. Né? Então eu acho que eu acredito hoje nesse processo. Eu não sei se eu explorei o suficiente também, antes da gente finalizar, da questão da combinação, né? Porque às vezes a gente tem essas nossas múltiplas coisas e ao invés de pensar, fazer um pouquinho aqui, fazer um pouquinho ali, fazer um pouquinho lá, como é que eu faço para juntar tudo, né? Tem o pessoal do Viva Segunda que eles chamam assim, como é que eu faço um macarrão com sabonete, né? De eu juntar as coisas. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente tem exemplos, né? De juntados, assim, tipo, a pessoa que tem uma livraria e uma cafeteria no mesmo espaço, né? Ou uma pessoa que está, de repente, dando um curso de... Pode ser até um curso, assim, de desenvolvimento humano, mas daí, de repente, ela resolve também dar uma aula de culinária junto. Eu acho que é possível a gente, sabe, dar um jeito de juntar, né? Atualmente, vou dar o meu exemplo, né? Eu tô muito focada no caminho espiritual e também focada na minha profissão, né? Na minha carreira aqui de ficar fazendo lives pra vocês e tal. Tô hoje, como a Cíntia falou, ai, que gostoso, Cíntia, dizer que ficaria a tarde toda. Tô bem focada em criar uma tribo, né? Porque assim, sabe aquela tribo que gosta de estar junto, que consegue falar da mesma ideia, assim, consegue ter respeito, né? E um pelo outro, e um apoiar o outro, e dizer assim, nossa, vamos junto e vamos longe, sabe? Então eu tô focada em criar essa tribo. Oi, Fábio, que bom te ver. E também focado em aprender inglês, que eu preciso. Então, assim, ficou assim, no início, né? Tipo, mas aí eu preciso do inglês, eu quero meu caminho, mas aí, assim, parecia que às vezes eu tava fazendo uma coisa, outra e tal. E aí, então, quando eu consegui fazer uma combinação de tudo, de ver que se eu aprender inglês, eu vou poder também, né, de repente, fazer uma live, não só pra quem fala português. A gente tava, eu e a Cécia, hoje de manhã numa call internacional, né? Então eu já tava conseguindo entender quase tudo, mas na hora de falar eu não conseguia. E assim, tiveram amigos nossos americanos, brasileiros que não puderam estar lá, né? Fiquei te esperando naquele dia. E vamos marcar na agenda aí pra gente fazer. E aí eu pensei, nossa, seria tão bacana se eu soubesse tanto inglês que eu pudesse até ajudar meus amigos que não podem falar inglês, que ainda não aprenderam. Então, eu conectei essa questão da vontade de ajudar as pessoas com o inglês. Aí, consegui pensar que o meu caminho espiritual também é ajudar as pessoas. Então, eu consegui fazer uma mescla de tudo, né, pra gente poder estar seguindo. E até assim, né, a Cíntia que tá aqui, o Fábio também,
a Renata. A gente está montando, eu estou justamente nesse momento criando a primeira turma dessa nova tribo. O primeiro encontro vai acontecer amanhã de noite e a gente vai estar justamente, sabe, dando start para esse movimento, assim, sabe? Um movimento que eu não tenho nome ainda, porque nós vamos começar tudo isso amanhã, e de criar esse elo, sabe? De pessoas que estão com foco em se desenvolver e melhorar e com isso ajudar não só as pessoas que conhecem, mas ajudar o planeta, né? Oi, Isaac, que bom te ver aqui. Falamos hoje sobre multipotencialidade, né? Eu vou deixar para você sempre a pergunta, qual é o assunto que você quer? Olha, esse assunto foi bem legal, todo mundo interagiu aqui e foi um assunto que a Kátia que indicou. Então, super agradeço. Espero vocês amanhã. O assunto vai ser amor ao próximo, que foi o Marcelo que escolheu, que ele já me botou lá, tá? Então, eu espero vocês amanhã. Ah, então tá. Ô, Cíntia, me manda um direct pra gente falar, tá? Um beijo grande e nos vemos amanhã às 1h15. E tenham uma tarde muito maravilhosa e que reverbere essa energia positiva de vocês para todos que vocês conhecem. Beijo no coração.